Graça e paz, meus irmãos, como é que vocês estão? Estamos começando o nosso programa, o programa Palavra Viva, pela Rádio Web Palavra Viva, bem como também aqui pelo nosso canal, o canal Palavra Viva, em que vocês podem estar aqui se inscrevendo, deixando aí o joinha de vocês e aproveite também e compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Nós vamos ouvir a nossa vinheta e nós voltamos já. Agora. Mais uma edição do programa Palavra Viva. Pela Rádio Web Palavra Viva e pelo canal do YouTube Palavra Viva. Com vocês, Miqueias Alves. Muito bem, graças a Deus. Eu quero também aqui indicar para vocês, hoje, pela manhã, eu postei um vídeo no meu canal Miqueias Alves. Se você não se inscreveu ainda, o link está aqui na descrição desse vídeo. E eu postei hoje um vídeo lá falando sobre diário de oração. Ensinando, falando, comentando sobre o tema de se escrever as nossas orações. Por quê? Porque é um assunto que, quando você lê a história da igreja, você busca referenciais, você percebe que grandes homens da história tinham o hábito de escrever as suas orações. Isso é muito bom para quê? Para você perceber o trabalhar, o agir invisível de Deus na sua vida, na sua história. Não é algo que você vai escrever para ninguém ler. É algo que você vai escrever para você ter como referência um progresso na sua vida com Deus, das suas experiências com Deus e assim por diante. Então eu quero que você acompanhe esse vídeo lá, que ficou muito bom e é uma indicação, e eu mostro lá para vocês o meu diário de oração, para vocês se incentivarem aí sobre esse tema. E também para muitas pessoas que têm dificuldade de orar, têm déficit de atenção, escrever as orações ajuda também bastante sobre isso. E também eu quero que você baixe o aplicativo aqui da nossa Rádio Web Palavra Viva. O link também está aqui na descrição desse vídeo. O nosso programa vai ao ar lá na nossa rádio ao meio-dia e às 21 horas de segunda a sexta-feira, e você pode estar acompanhando lá o nosso programa. Nós vamos ouvir ouvir os nossos patrocinadores e logo em seguida nós iremos concluir hoje aí o capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. Faremos a exposição hoje dos versos 31 a 39, falando sobre o hino da vitória. A conclusão das palavras de Paulo sobre o tema da glorificação. Então não saiam daí. Se você deseja nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941, ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941. Pinda Baterias. Baterias somente para carros a partir de R$ 150 com troca e até 3 vezes sem juros. Situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Serralheria Venâncio. Para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos.
Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Mercearia Betel. Atenção, lancheiros! Produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. Tratar com Wesley. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, graças a Deus. Vamos então partir para a exposição da Palavra de Deus. Hoje nós iremos concluir o capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, falando sobre o tema O Hino da Vitória. O Hino da Vitória. Então eu quero ler com vocês esse texto clássico, conhecidíssimo, da carta de Paulo aos Romanos, para nós fecharmos aqui o tema da glorificação. Verso 31 em diante diz assim: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Deus quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus! Esse texto é empolgante, esse texto é maravilhoso, é um hino de adoração a Deus. É um hino de glória diante de tudo que Deus tem feito por nós, pela sua infinita misericórdia e graça. Aqui são os últimos versículos, as últimas palavras do apóstolo Paulo, da sua longa exposição, a partir lá do capítulo 1, falando sobre as principais doutrinas da fé cristã. Ele que falou sobre a depravação total, ele que falou sobre a justificação pela fé, ele que falou sobre a santificação e aqui falou sobre a glorificação. Esses versos finais fecham um importante capítulo da exposição de Paulo aos Romanos. Vocês perceberão a partir da sequência da nossa exposição aqui, capítulo 9, que o capítulo 8 compreende o grande bloco da exposição de Paulo aos Romanos. Depois nós temos um outro bloco que vai do capítulo 9 ao capítulo 11. E os últimos blocos que vão do capítulo 12 ao capítulo 16. Então, aqui Paulo está concluindo a sua série de argumentos sobre as doutrinas da graça, sobre a nossa salvação, sobre vários dos conceitos que ele aqui tratou até essa oportunidade. Então vamos
pontuar aqui esse hino de adoração. Vamos pontuar aqui aquilo que Paulo está louvando a Deus, está aqui falando aqui aos crentes que estão em Roma. Primeiro ponto aí. Deus está do lado dos salvos. Deus está do lado dos salvos. Observe aí comigo o versículo de número 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então veja bem. Nesse capítulo, nessa sessão aqui, Paulo vai utilizar-se daquilo que ele faz muito bem, que são das perguntas retóricas. Seu método de diatribe. Ele que, como um importante orador, sabia fazer perguntas, sabia argumentar com os seus interlocutores. As perguntas são importantes para trazer luz, para trazer entendimento para aqueles que estão lendo essa carta. São perguntas que em si já possuem a resposta. E Paulo faz aqui duas importantes perguntas que mostram que Deus está do lado dos salvos. E aí diz aí a primeira pergunta: que diremos, pois, a essas coisas? Que coisas ele está falando aqui? São as que estão listadas nos versos anteriores, bem como todos os capítulos anteriores. Que diremos, pois, a estas coisas? Isto é, depois de ele ter falado lá a respeito de um Deus que nos conhece por meio do seu amor eletivo, segundo a sua presciência, sobre um Deus que predestina, sobre um Deus que santifica, sobre um Deus que justifica, sobre um Deus que glorifica. Que diremos, pois, essas coisas sobre um Deus que fez toda uma obra de redenção para com o pecador? Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja bem, diante de tudo que já foi falado a respeito da nossa salvação, que diremos, pois? Se Deus está do nosso lado, quem se levantará contra nós? Se Deus nos escolheu, se Deus nos separou, se Deus realizou toda uma obra para nossa salvação, por meio da sua infinita misericórdia e graça, quem pode agora se levantar contra mim e contra você? Quem se levantará contra? Talvez alguém queira. Talvez o inferno inteiro queira se levantar contra nós. Talvez os homens, talvez as circunstâncias, talvez tantas situações. Mas quem terá coragem de fazer isso? Se Deus está do nosso lado. Se Deus está do meu lado, se Deus está do seu lado, quem se levantará contra nós? Um Deus que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo seus decretos. Como alguém agora ousa se levantar contra a minha vida e contra a sua vida? Não tem como. E ainda que se levante, não tem outro jeito. Só se levanta para cair. Segundo, Deus provou que está do lado dos salvos ao entregar seu Filho unigênito por seu resgate. Olha lá, verso 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? O nosso Deus não apenas está do nosso lado, mas ele prova que está do nosso lado quando ele enviou Jesus para morrer no meu e no seu lugar, quando ele enviou Jesus por amor a mim e a você, quando ele realizou toda essa obra de salvação para provar o seu amor para conosco. Isso quando nós ainda éramos pecadores.
O nosso Deus não está apenas ao nosso lado, Ele prova que está ao nosso lado quando Ele realizou toda essa obra de salvação em Cristo Jesus. Cristo era o melhor que Ele tinha. Se Cristo era o melhor que Ele tinha, sendo nós pecadores, se Cristo era o melhor que Ele tinha a oferecer, você acha que as demais coisas Ele não proverá para mim, Ele não proverá para você, Ele não trabalhará para mim, não trabalhará para você? Se Ele já fez tudo que nós precisávamos, ou seja, se Ele já nos deu salvação em Cristo Jesus, você acha que as demais coisas que são inferiores, são insignificantes, que são subjetivas, que são transitórias, que são factuais, você acha que Ele não vai fazer? Ele já fez por nós muito mais daquilo que nós poderíamos imaginar. Tem gente que não entendeu o Evangelho, tem gente que não entendeu a obra de Cristo realizada na cruz. Tem gente que chegou no cristianismo e acha que tem algo mais maravilhoso do que já nos foi ofertado. Não! Cristo não é um meio, Cristo não é um trampolim, Cristo é o nosso fim. Cristo é o fim que nós estamos buscando. Não tem mais nada importante além de Cristo. De modo que o apóstolo Paulo disse lá em Filipenses que ele reputou tudo por perda pela plenitude do conhecimento de Cristo. Cristo é suficiente para a nossa existência. Nada pode ser mais importante do que ter Cristo como nosso suficiente Salvador. Segundo, Deus justificou os salvos contra quaisquer acusações. Olha só o que diz, verso 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Veja bem, Cristo Jesus é o nosso advogado. Quem tentará acusação contra mim? Quem tentará acusação contra você? Talvez alguém queira me acusar. Talvez alguém queira te acusar. O diabo, ele quer fazer isso o tempo todo. Ele é acusador. Às vezes a nossa própria consciência quer nos acusar. Às vezes nós, por não estarmos com o capacete da salvação, ficamos perdidos em nossos próprios pensamentos e ficamos nos martirizando. Mas a verdade é que nenhuma acusação há mais contra os escolhidos de Deus. Tudo que tinha para ser dito de mim, tudo que tinha para ser dito de você, foi dado como sem importância. Por quê? Porque Cristo pagou um alto preço pelo meu pecado, pelo seu pecado. Cristo sepultou o meu velho homem e o seu velho homem. O que tinha para ser dito de mim, o que tinha para ser dito de você, foi aniquilado em Cristo Jesus. Nenhuma acusação a mais. Nossa ficha está limpa. Não se pode se dizer nada mais acerca de mim, nada mais acerca de você, não por mérito meu, nem por mérito seu, mas porque Cristo Jesus riscou tudo aquilo que estava anotado contra mim e contra você. Nenhuma acusação a mais. Nenhuma acusação a mais. Quarto lugar. Jesus Cristo, Deus em Jesus Cristo, livrou os salvos da condenação no juízo final. Deus em Cristo livrou os salvos da condenação no juízo final. Olha só o que diz o texto. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem intentará
quem nos acusará? Ainda o apóstolo Paulo começou o capítulo 8 dizendo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. E ele prova o porquê que ninguém pode mais me condenar e te condenar. Por quê? Porque Cristo morreu. Ele morreu. Ele morreu a minha morte, ele morreu a sua morte. Ele pagou um alto preço. A ira de Deus foi descarregada nele. O meu pecado, o seu pecado foi punido na morte de Cristo na cruz do Calvário. A condenação que era para cair sobre mim, caiu sobre Cristo. Cristo pagou o preço da minha condenação e da sua condenação. É por isso que podemos dizer que nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. O sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado e nos purifica de todo o pecado. Todos os nossos pecados, presentes, passados e futuros, foram castigados na cruz, na morte de Cristo. Mas ele também o quê? Ele ressuscitou. Ressuscitou para a nossa justificação. Ele morreu como um Deus humilhado, mas ele ressuscitou como um Deus exaltado. Deus o exaltou. E pela ressurreição de Cristo, eu e você também passamos a ter o quê? Uma nova vida. A ressurreição de Cristo declara a minha vitória e a sua vitória em Cristo. A morte não teve a vitória foi tragada pela ressurreição de Cristo. A vitória da igreja é a ressurreição de Jesus. Um Cristo vitorioso, um Cristo exaltado. Terceiro, ele está à direita de Deus. Aquilo que Filipenses, Paulo falando aos Filipenses, disse, se concretizou. Deus o exaltou sobremaneira. Estar assentado à destra de Deus Pai significa que Cristo foi exaltado. O seu nome é sobre todo nome, em que todos devem louvor e adoração. Ele está à direita de Deus Pai, ele reina. Quarto, ele intercede por nós. Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim, por você, como o nosso fiel advogado. Dentro da Trindade nós temos dois intercessores, o Espírito Santo e o nosso Deus. E Jesus intercede por nós. Ele é o nosso fiel advogado, que se nós venhamos cometer algum erro, alguma falha, algum pecado, temos Cristo assentado à destra de Deus Pai, advogando a minha vida, a sua vida, dizendo, eu morri por ele. Eu morri por ele, o meu sangue verteu por ele, ele é uma nova criatura, o mundo não pode tocar mais ele, o pecado não pode dominá-lo mais, o diabo não pode levantar acusação contra ele, porque eu fiz ele ser um filho. Bendito é o nome do Senhor. Quinto lugar, Deus não permite que nenhum dos seus eleitos se percam, uma vez salvos em Cristo Jesus. Deus não permite que nenhum dos seus eleitos se percam, uma vez salvos em Cristo Jesus. Olha só o que diz o texto. Verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Paulo começou o capítulo dizendo nenhuma separação. E ele conclui o capítulo dizendo ele começou o capítulo dizendo nenhuma condenação e termina o capítulo dizendo nenhuma separação. Ninguém pode condenar-nos mais e ninguém pode separar-nos mais do nosso Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele diz, a tribulação, a angústia, ou seja, os problemas internos do homem,
as angústias internas dos seres humanos, a perseguição, a fome, a nudez, ou perigo, a espada, ou seja, as adversidades externas ao homem, as batalhas que o homem enfrenta nessa vida, as circunstâncias que os homens enfrentam nessa vida, isso pode separar o homem? Não! Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos sepultados como ovelhas para o matadouro. Isto mostra que o crente, se não for habitado pelo Espírito Santo, se não tiver Cristo como seu Salvador, seu Redentor, e nele for operada uma obra de salvação, ele no primeiro embate, na primeira luta, na primeira peleja, ele desistiria de tudo. Mas é porque há uma obra sendo realizada nele. É porque há algo sobrenatural acontecendo na vida dele, que ele se mantém firme e seguindo adiante na presença de Deus. De modo que ele diz, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E a palavra lá é a ideia de hipervencedores. Nós não somos apenas vencedores, nós somos hipervencedores. Não há possibilidade de insucesso como salvo em Cristo. Nada pode fazer com que eu e você venhamos na metade do caminho desistir. Se você desistir na metade do caminho é que você não teve encontro com Jesus. Você não é salvo. Porque os salvos, eles estão caminhando vitoriosamente para a sua glorificação. Nada pode deter a sua caminhada para com Deus, nada, nem as suas angústias pessoais, nem os ataques externos podem impedir o trabalhar de Deus na sua vida, porque em Cristo eles são mais do que vencedores. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar, nada pode nos separar. Quando a gente para pensar nesse texto, nós podemos perceber que nem as circunstâncias da vida, a morte menos ainda, porque a morte do crente é vitória, é lucro, nos separa do amor de Deus. Nem os anjos, nem os demônios podem ser empecilho para o nosso caminhar com Deus, nosso caminhar com Cristo. Nem o presente, nem o futuro, porque ambos pertencem a Deus. Deus é o dono do tempo. Nem os poderes astrológicos relacionados à altura e os poderes sombrios associados à profundidade podem colocar medo na vida do crente para com Deus. E nem qualquer outra criatura, nem qualquer outra coisa pode nos separar do amor de Cristo. Nós somos amados. O apóstolo João, em suas cartas, por diversas vezes ele diz amados, amados, amados. E ele tinha propriedade para falar disso. O apóstolo do amor. Por quê? Porque ele recostou a sua cabeça no peito de Jesus. Ele diz, o discípulo a quem Jesus amava. Alguém poderia até dizer, é presunçoso demais. Não, mas João sabia o que significava ser amado. Ser amado é enfrentar qualquer coisa, mas não perder o objeto do seu amor.
passar por qualquer tribulação e angústia, mas não perder o seu objeto de amor. Eu estava assistindo ainda hoje podcast falando sobre a guerra da Ucrânia. E um testemunho me impactou. Porque existem cristãos lá na Ucrânia, homens e mulheres de Deus lá na Ucrânia, em meio a toda aquela guerra, em meio a toda aquela turbulência. E já são 2 milhões de refugiados. 2 milhões de pessoas saindo da Ucrânia procurando um país para recomeçar a vida, fugindo da guerra. E um crente, um pastor na Ucrânia, com família, com filhos, mandou avisar que não sairia de lá. Falou assim, não é agora não é hora de eu sair da Ucrânia. É agora que eu tenho que permanecer na Ucrânia, é agora que eu tenho que pregar o evangelho na Ucrânia, é agora que a igreja tem que se manifestar na Ucrânia. Porque se eu fugir, eu vou ser só mais um. Mas se eu ficar, eu vou fazer a diferença aqui. Isso mostra que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa pode nos separar do amor de Cristo. Será que a nossa fé ela está tão bem fundamentada no amor de Cristo? Será que nós, em meio à guerra, em meio às adversidades, em meio aos problemas, em meio às aflições, permanecemos dizendo: nada pode me separar do amor de Deus? Pode acontecer o que for, eu estou firme. Alguns anos atrás, já citei esse fato, que é um fato, não é uma história inventada, é um fato. Uma menina, uma adolescente, em Moçambique, alguns anos atrás, antes da pandemia, o pastor Antônio Carlos Costas esteve no país depois de que aconteceu lá o ciclone e devastou a região que ela morava. Moçambique já é um país pobre, não recolhe imposto de renda, visto a pobreza. E ela é uma jovem crente, uma adolescente crente. E o pastor falou assim: como que você se relaciona com Deus diante de toda essa miséria? Diante de todo esse sofrimento, diante de toda essa circunstância? Como que você consegue se relacionar com Deus? E ela respondeu: nada disso. Absolutamente nada disso se compara com o fato de que esse Deus entregou o seu Filho unigênito para morrer no meu lugar, para me dar salvação. Meus irmãos, se você entender que o amor de Deus, ele não pode ser colocado na balança em detrimento das realidades da nossa vida, porque ele supera tudo. Ele supera tudo. Porque o amor de Deus, ele falta-nos palavras para descrever. Quando você está diante do amor de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, tudo vira pó. Nada pode nos separar do amor de Deus. Que eu e você possamos entender isso. Guardar essa verdade no nosso coração. Saber que estamos caminhando triunfantemente para a nossa glorificação. Fique tranquilo, você é um salvo em Cristo, você é uma nova criatura. Nada pode te separar de Deus. Você não vai perder a sua salvação na metade do caminho, não. Porque nada pode te separar do amor de Deus, a menos que você não seja um salvo. A menos que você não seja uma nova criatura. Do contrário, nada pode te separar do amor de Deus. Que Deus nos abençoe e nos dê da sua graça e bondade em nome de Jesus. Chegamos ao final de mais um programa Palavra Viva. Vocês que nos ouviram pela rádio web Palavra Viva e para vocês que nos acompanharam pelo canal de YouTube Palavra Viva.
Aproveitem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e compartilhem com seus amigos. Até a próxima vez. Tchau, tchau.